Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar de um assunto super interessante. Já parou para pensar que talvez a chave para a gente entender melhor o nosso corpo não esteja onde a gente costuma procurar? E se eu disser que existe uma diferença gigante entre medir hormônios no sangue e, acredite, na saliva? Sabe aquele cansaço que não passa? Ou aquela irritabilidade sem motivo aparente? Uma dificuldade para dormir? Muita gente sente isso e fica sem entender o porquê. São coisas que, nossa, atrapalham demais o dia a dia. E o pior é que muitas vezes os exames de rotina não mostram nada de errado. Pois é, e se a resposta para tudo isso estiver num lugar que a maioria dos exames simplesmente ignora? É que, na verdade, os exames de sangue mais comuns, aqueles que a gente está acostumado a fazer, talvez não estejam nos contando a história completa do que realmente se passa dentro do nosso corpo. Então, vamos entender isso de vez. O pulo do gato, a grande virada de chave, está exatamente em como a gente mede esses hormônios. Existe uma diferença crucial entre olhar para o sangue e olhar para a saliva, e é isso que a gente vai desvendar agora. Para começar, a gente precisa entender um conceito fundamental, o dos hormônios livres. Imagina o seguinte: nem todo hormônio que está circulando no nosso corpo está realmente trabalhando. Só uma pequena parte, a chamada fração livre, é que está ativa, entrando nas células e fazendo as coisas acontecerem. É essa parte que realmente importa, a que está em ação naquele exato momento. E é aqui que tudo faz sentido. O exame de sangue tradicional, ele mede o hormônio total, ou seja, tanto aquele que está guardado quanto o que está ativo. É como olhar o estoque completo de uma loja. Já o exame de saliva, não, ele é super específico. Mede só os hormônios livres, aqueles que estão efetivamente em ação. Ele nos dá uma foto nítida do que está acontecendo agora, em tempo real, no nosso corpo. E a coisa fica ainda mais legal. Já que a saliva nos mostra essa ação em tempo real, a gente pode fazer uma coisa incrível: coletar várias amostras ao longo do dia. E com isso, a gente consegue criar o que chamamos de mapa hormonal ativo. Olha só o cortisol, por exemplo, o famoso hormônio do estresse. Ele tem um ritmo diário, sabe? De manhã, lá pelas 8, ele está no pico para nos dar aquela energia para começar o dia. Depois vai caindo, meio-dia, 5 da tarde. E à noite, lá pelas 11, ele tem que estar bem baixinho para a gente conseguir relaxar e dormir. Uma única picada no braço para tirar sangue não consegue mostrar essa dança toda. Mas com a saliva a gente consegue mapear essa curva direitinho e ver se o ritmo está certo. E isso, gente, é fundamental para entender como anda a nossa energia e a qualidade do nosso sono. E o mais fantástico é que, além de ser uma ferramenta de diagnóstico super poderosa, essa análise é, assim, surpreendentemente simples e prática. Isso é uma vantagem enorme, tanto para quem precisa fazer o exame, quanto para o profissional de saúde que vai interpretar os resultados. Mas, na prática, por que isso é tão importante? Porque, ao entender esse mapa hormonal, a gente pode finalmente encontrar a causa raiz de um monte de problemas comuns. Sabe aquele cansaço crônico, as alterações de humor, a dificuldade para dormir, queda de libido, ganho de peso, irritabilidade, ansiedade? Muitas vezes a origem de tudo isso é hormonal, e é exatamente isso que esse tipo de análise consegue pescar. E a melhor parte, sem dúvida, é a simplicidade e o conforto do processo. Pensa bem, nada de agulhas, nada de ter que ir a um laboratório várias vezes no mesmo dia. A pessoa recebe um kit em casa, coleta as amostras de saliva nos horários certinhos, de um jeito totalmente indolor, e depois é só enviar para o laboratório. É um método super moderno, pensado no bem-estar de verdade. No fim das contas, o que essa tecnologia toda oferece é uma chance de autoconhecimento muito mais profunda, muito mais personalizada. É como ter em mãos uma ferramenta para a gente finalmente conseguir decifrar as mensagens que o nosso corpo tenta nos enviar todos os dias. Porque, no fundo, cada organismo é um universo particular. Ter acesso a esse mapa hormonal ativo nos dá um poder incrível, o de entender de onde vem a nossa energia, as variações do nosso humor, o nosso equilíbrio diário. E isso nos leva a uma reflexão, né? O que será que nosso mapa hormonal diria sobre nós?